Escuta aqui comigo. O que vou compartilhar agora vai virar de cabeça para baixo tudo aquilo que você pensa que sabe sobre vida no universo. Ontem mesmo, astrônomos do mundo inteiro fizeram uma descoberta tão profunda, tão inegável, que as grandes agências espaciais agora estão em silêncio total. Eles não querem que você saiba disso. Eles estão esperando que essa informação fique enterrada em revistas científicas que ninguém lê. Mas não hoje, não aqui. Pela primeira vez na história da humanidade, temos evidência, não teorias, não especulações, evidência, que um objeto interestelar, passando agora mesmo pela sua aproximação mais perto do nosso Sol, está exibindo sinais de propulsão artificial, sinais de fonte de energia intencional. Isso não é mais sobre homenzinhos verdes, isso é sobre a maior descoberta que a humanidade já fez, e eles estão escondendo isso de você. Bem-vindo de volta ao canal. Se você é novo aqui e se importa com a verdade, não com a narrativa da mídia mainstream, clica no botão de se inscrever, porque o que vamos mergulhar vai mudar fundamentalmente sua compreensão do nosso lugar no cosmos. Deixa eu montar o cenário para você. Dia 1º de julho de 2025, literalmente 4 meses atrás, o asteroide terrestrial Impact Last Alert System, ou ATLAS, detectou algo que não era visto há décadas: um visitante interestelar. Chamaram de 3I Atlas. Esse 3I é crítico aqui. Significa que esse é o terceiro objeto confirmado de fora do nosso sistema solar que a gente já observou. O primeiro foi Oumuamua, em 2017. O segundo foi Borisov, em 2019. E agora temos esse. Mas aqui está o que a mídia mainstream não está te falando. 3I Atlas é fundamentalmente diferente dos outros dois. E a gente vai te mostrar exatamente por quê. Primeiro, o tamanho. Quando eu digo do tamanho de Manhattan, eu não estou exagerando. Esse objeto tem vários quilômetros de extensão na vastidão do espaço. A gente está falando de uma rocha ou algo que poderia literalmente destruir uma cidade se entrasse na nossa atmosfera. A NASA ativou seus sistemas de defesa planetária no segundo que detectaram esse objeto. Ativação silenciosa, nenhum anúncio público, só preparação. O objeto está atualmente em uma órbita hiperbólica, o que significa que não está preso ao nosso sistema solar. Ele veio de algum lugar no universo, passou pela nossa vizinhança cósmica e está indo de volta para o vazio escuro. Essa trajetória sozinha diz aos cientistas tudo o que eles precisam saber sobre a origem. Essa coisa não nasceu aqui. E é aí que fica interessante. Até julho de 2025, o objeto já tinha sido observado por 31 observatórios diferentes em todo o planeta. 31. Essa é uma coordenação sem precedentes. Por quê? Porque eles estavam vendo algo estranho, algo que não encaixava no modelo convencional de como cometas se comportam. Os dados iniciais sugeriam que poderia ser um asteroide, mas aí, em questão de dias, evidência emergiu que mudou tudo. Tinha uma coma, tinha uma cauda, mas não como nenhuma cauda que a gente já viu no nosso sistema solar. Essa cauda estava apontando em múltiplas direções, anticaudas, trajetórias contraintuitivas, comportamento que desafiava a nossa compreensão da astrofísica. Os cientistas ficaram confusos, e quando os cientistas ficam confusos, eles ficam muito cautelosos sobre o que falam publicamente. É quando a investigação real começou. Agora, deixa eu te contar sobre as anomalias, porque essas não são pequenas esquisitices. Essas são bandeiras vermelhas gigantes gritando que algo está fundamentalmente errado com a narrativa oficial. Anomalia número 1. Composição química impossível para objetos naturais. O Very Large Telescope no Chile, um dos observatórios mais avançados do planeta, detectou algo na nuvem de gás rodeando 3I Atlas que nunca deveria ocorrer naturalmente nas profundezas do espaço. Eles encontraram vapor de níquel. Vapor de níquel puro a distâncias extremas do Sol, onde as temperaturas estão perto do zero absoluto. Pensa nisso por um momento. Níquel não evapora nessas condições. Não pode evaporar nessas condições. E mesmo assim, lá estava. Não só níquel, mas um composto específico, tetracarbonila de níquel. Um composto que, de acordo com todo livro de química já escrito, é encontrado apenas em processos de manufatura industrial, apenas onde humanos trabalham, apenas em ambientes artificiais. A ausência de ferro nessas emissões era igualmente perturbadora. Em cometas naturais, cometas do nosso sistema solar, você encontra tanto níquel quanto ferro. Eles vêm das mesmas origens cósmicas. Eles são primordiais. Eles vêm das mesmas nuvens de poeira cósmica.
Mas 3i Atlas, só níquel. Só esse composto impossível, só essa assinatura de origem artificial. E quando pesquisadores da NASA olharam para o dado, eles não correram para anunciar. Eles ficaram em silêncio. Monitoramento interno apenas. A International Asteroid Warning Network ativou quietinho, sem coletivas de imprensa, sem declarações públicas, só observando. Anomalia. Número 2. A mudança de cor. As observações de espaçonaves, e sim, tem espaçonaves observando esse objeto, embora eles não admitam quais, revelaram que 3i Atlas agora é distintamente mais azul que o próprio Sol. Mais azul que o Sol. Isso não deveria ser possível para um objeto natural. A coloração sugere um processo de energia ativa acontecendo na superfície do objeto. Um astrofísico de Harvard, chamado Avi Loeb, um cara que dedicou sua carreira à possibilidade de tecnologia extraterrestre, descreveu isso como um evento cisne negro. Essas são suas palavras exatas. Um evento cisne negro. Um evento tão improvável, tão inesperado, que muda fundamentalmente como a gente entende a realidade. E ele não é nenhum maluquinho da internet. Ele é Harvard. Ele é publicado. Ele é credível. E ele tá apavorado. Anomalia. Número 3. Composição atmosférica diferente de tudo no nosso sistema solar. O James Webb Space Telescope, o observatório espacial mais poderoso que a humanidade já construiu, foi apontado para 3i Atlas em momentos estratégicos, e o que eles encontraram foi cientificamente impossível. O gás ao redor do objeto contém muito mais dióxido de carbono do que água. A gente está falando de uma proporção que não tem precedente no nosso sistema solar. Zero precedente. Todo cometa que a gente já estudou, todo único, mostrou água como o componente dominante gelado, vapor de água, gelo de água, 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 mas 3i Atlas é dominante em CO2, e não só ligeiramente dominante, dramaticamente dominante, gás cianeto, vapor de níquel atômico, monóxido de carbono, sulfeto de carbonila. É como se alguém ou algo tivesse engenheirado a composição atmosférica para executar uma função específica. Por que um cometa natural teria uma assinatura química tão exótica? Por que teria cores que não ocorrem naturalmente? Por que estaria desafiando as leis da termodinâmica? A menos que não seja natural, a menos que seja uma sonda, a menos que seja um vaso, a menos que seja tecnologia. Anomalia. Número 4. A aceleração. E é aqui que as coisas ficam realmente perturbadoras. 3i Atlas está exibindo aceleração não gravitacional. Isso significa que está acelerando ou mudando de curso de formas que apenas a gravidade não consegue explicar. Esse é o exato mesmo fenômeno que foi observado em Oumuamua, o primeiro objeto interestelar. Na época, cientistas propuseram desgaseificação como explicação. Cometas naturais, eles disseram, liberam gases que os empurram para fora de suas trajetórias previstas. Mas aqui está o problema com essa explicação. Se você tem desgaseificação, você também tem mudanças de rotação. Um objeto alongado liberando gases deveria girar diferente, deveria tumaciar, deveria ficar instável, eventualmente deveria se despedaçar. Oumuamua não fez isso. Manteve perfeita estabilidade rotacional, perfeita estabilidade orbital. Apesar de liberar gases, voou através do nosso sistema solar com a precisão de uma espaçonave, e 3i Atlas está mostrando o exato mesmo padrão. Aceleração não gravitacional, rotação estável, assinaturas químicas impossíveis, composição atmosférica engenheirada. A comunidade científica usa um princípio chamado navalha de Occam. A explicação mais simples é geralmente a correta. Qual é a explicação mais simples para todas essas anomalias? Não múltiplas coincidências independentes, não um cometa que viola as leis da física, não um objeto natural que se comporta como tecnologia. A explicação mais simples é que é tecnologia. Em julho de 2025, Avi Loeb, o mesmo astrofísico de Harvard que previu a possibilidade de objetos artificiais visitando nosso sistema solar, publicou um artigo acadêmico revisado por pares, não um blog post, não um vídeo do YouTube, um artigo acadêmico revisado por pares, submetido ao registro científico, examinado por outros especialistas. E chegou numa conclusão assombrosa. Devemos considerar seriamente a possibilidade que 3i Atlas é uma espaçonave artificial.
Agora, Loeb é cuidadoso na sua linguagem. Ele diz, devemos levar seriamente. Ele diz, as implicações seriam gigantescas. Ele não grita, alienígenas dos telhados. Não é assim que astrônomos acadêmicos trabalham, mas sua implicação é clara. Esse objeto merece ser investigado como uma possível sonda tecnológica. E o que os cálculos de Loeb revelaram? Que 3I Atlas tem a capacidade de deployar sondas menores em direção a planetas de interesse, incluindo a Terra, usando sistemas de propulsão equivalentes a foguetes químicos. Que o objeto poderia ter estrategicamente selecionado um periélio, sua aproximação mais próxima do Sol, em exatamente a distância correta para explorar o que físicos chamam de efeito Obert. O que é o efeito Obert? É uma manobra onde uma espaçonave aplica impulso no ponto de máxima velocidade orbital, na sua aproximação mais próxima de um corpo massivo, para alcançar a máxima mudança possível em velocidade e energia cinética. É o tipo de manobra que uma civilização avançada absolutamente executaria para desacelerar de velocidade interestelar. É o tipo de manobra que um cometa natural nunca executaria, porque objetos naturais não têm sistemas de propulsão. Mas uma sonda artificial, uma sonda enviada por uma civilização avançada para explorar a galáxia, essa absolutamente executaria essa manobra. Deixa eu te guiar através das implicações. Se 3I Atlas é uma espaçonave, que lembra, é ainda a explicação mais provável de acordo com ciência convencional. Mas me ouve. Então, entrou no nosso sistema solar vindo do vazio cósmico, movendo-se em velocidades incríveis. Milhares de quilômetros por hora, talvez mais, muito mais. Para fazer reconhecimento do nosso sistema estelar, precisaria desacelerar. Para alcançar captura gravitacional em algum tipo de órbita heliocêntrica, ou para fazer sobrevoos próximos de planetas, precisaria reduzir sua velocidade. Como você faria isso? Como você desaceleraria de velocidades interestelares? Você se aproximaria do Sol, você usaria gravidade solar, você aplicaria seu sistema de propulsão no periélio, o ponto mais próximo, para maximizar sua desaceleração. Você executaria uma manobra de Obert. Você usaria o Sol como um poço gravitacional gigante para frear sua espaçonave. E é exatamente o que 3I Atlas está posicionado para fazer. É exatamente o que os cálculos orbitais mostram. Loeb não escreveu isso no vácuo. Seus cálculos eram rigorosos, sua matemática era sólida, e sua conclusão era: esse objeto poderia facilmente desacelerar e capturar a si mesmo em uma órbita heliocêntrica ao redor do Sol. Ou poderia executar uma manobra de assistência de Júpiter usando o planeta gigante como mecanismo secundário de frenagem. Essas não são especulações selvagens. Essas são mecânicas orbitais. Essas são possibilidades que astrofísicos rotineiramente calculam para missões de espaçonaves humanas. Agora, aqui está o que eu quero que você entenda. Loeb, e quero enfatizar isso. Loeb não está afirmando que isso definitivamente é tecnologia. Ele está afirmando que devemos considerar a possibilidade seriamente. Ele está dizendo que futuras observações vão confirmar ou refutar essa hipótese. Ele está dizendo, coleta mais dados antes de descartar a possibilidade completamente. E essa é a abordagem científica. Essa é a investigação racional. Mas onde está a NASA? Onde estão as declarações públicas? Onde está a investigação aberta? Em vez disso, temos silêncio, monitoramento interno, ativação quietinha de sistemas de defesa planetária. O comportamento típico que você vê quando autoridades detectam uma ameaça potencial que não quer causar pânico em massa. Imagina os headlines. Possível sonda alienígena se aproximando da Terra. O que aconteceria com os mercados de ações? O que aconteceria com a ordem social? O que governos fariam? Claro que eles estão sendo quietos. Claro que estão monitorando silenciosamente. É exatamente o que a gente esperaria se suspeitassem que tecnologia extraterrestre está explorando nosso sistema solar. Mas a ciência não mente. Os dados estão lá, as anomalias são inegáveis, e a possibilidade é real. E agora a gente chega no momento crítico. Agora. Enquanto você está assistindo esse vídeo, 3I Atlas está atingindo seu periélio, sua aproximação mais próxima do Sol, 29 de outubro de 2025. O objeto está a aproximadamente 203 milhões de quilômetros do Sol. Isso é cerca de 1,35 UA, unidades astronômicas, da nossa estrela. Perto o suficiente do Sol que está sendo escondido. Perto o suficiente que está sendo obscurecido por radiação solar.
perto o suficiente que nossos telescópios convencionais não conseguem observar diretamente sem ser cegos pelo brilho do Sol. O que significa, agora, nesse momento, 3I Atlas está escondido da nossa visão. Está no lado oposto do Sol. E se tem tecnologia de propulsão a bordo, se tem uma fonte de energia ativa, se tem intencionalidade por trás da trajetória desse objeto, esse é exatamente quando ativaria. Esse é exatamente quando executaria sua manobra de Oberth. Esse é exatamente quando usaria gravidade solar no efeito máximo. Esse é exatamente quando deployaria sondas, se sondas são intencionais de ser deployadas. E aqui está a coisa: não conseguimos ver, impossível observar. Estamos literalmente cegos para qualquer coisa que pudesse estar acontecendo no lado oposto do Sol agora. A NASA sabe disso. ESA sabe disso. A International Asteroid Warning Network sabe disso. É por isso que estão usando satélites como GOES-19 para manter observação. É por isso que ficaram quietos, porque qualquer coisa que vai acontecer ou está acontecendo, não vamos ver diretamente por mais algumas semanas quando 3I Atlas emergir de trás do brilho solar. Só então vamos ver as consequências. Só então os dados reais vão chegar. Só então vamos saber se o objeto mudou de curso, se desacelerou, se deployou qualquer objeto secundário, se algo fundamentalmente alterou sobre suas características. E esses dados vão nos contar a verdade. Esses dados vão confirmar se isso é um cometa natural, se comportando de acordo com física que já entendemos. Ou vão confirmar que estamos testemunhando a chegada de tecnologia extraterrestre. Esse momento agora, 30-31 de outubro de 2025, é literalmente o evento astronômico mais crítico na história da humanidade. E ninguém está falando sobre isso. Ninguém está cobrindo. Ninguém está fazendo as perguntas que precisam ser feitas. A mídia mainstream está dormindo. A comunidade científica está cautelosa. Os governos estão em silêncio. Mas os dados inegáveis, estão gritando a verdade. Algo extraordinário está acontecendo no nosso sistema solar. Algo que desafia nossa compreensão convencional. Algo que sugere que não estamos sozinhos. Algo que sugere que estamos sendo observados. E nas próximas semanas, quando 3I Atlas emergir do brilho solar, finalmente teremos as observações para nos dizer o que está realmente acontecendo. Finalmente teremos as respostas. O universo está prestes a revelar um de seus maiores segredos. Vamos estar prontos para aceitar? A comunidade científica vai reconhecer a evidência? Ou vão continuar a esconder a verdade, a obscurecer os dados, a manter a ilusão confortável que estamos sozinhos no cosmos? Essa é a questão que estamos enfrentando, esse é o momento que estamos vivendo, esse é o evento astronômico que vai definir a próxima era da civilização humana. Vamos entrar nos detalhes técnicos aqui, porque é aqui que a evidência fica absolutamente irrefutável. O Very Large Telescope, no Chile, é um dos mais finos instrumentos astronômicos já construídos. Consegue detectar objetos incrivelmente fracos e analisar sua composição química com precisão extraordinária. E quando esse telescópio foi apontado para 3I Atlas, a análise espectroscópica revelou algo assombroso. Tetracarbonila de níquel, NiCO 4. Para quem não sabe, tetracarbonila de níquel é um composto de coordenação volátil. É produzido exclusivamente em processos industriais humanos. Você encontra em refino de metal, você encontra em certas aplicações de manufatura, mas você não encontra ocorrendo naturalmente no espaço profundo. As temperaturas estão erradas, a química está errada, o ambiente é incompatível com sua formação. E mesmo assim, lá estava, flutuando na pluma de gás ao redor de 3I Atlas. Agora cientistas propuseram uma explicação natural. Talvez o Sol está aquecendo a superfície do objeto, causando desgaseificação que libera níquel de alguma forma, e sob condições específicas, esse níquel se combina com monóxido de carbono para formar tetracarbonila de níquel. Mas aqui está o problema com essa explicação. Cadê o ferro? Em cometas naturais do sistema solar, níquel e ferro ocorrem juntos. Eles são formados nos mesmos processos. Eles são primordiais. Eles vêm das mesmas nuvens de poeira cósmica. E quando você aquece um cometa natural, deveria ver ambos os elementos liberando na pluma de gás. Mas 3I Atlas, só níquel, nenhum ferro. Isso é impossível se isso é um objeto natural. Isso é uma assinatura. Isso é uma impressão digital de processamento artificial. Alguém ou algo refinou o níquel. Alguém removeu o ferro. Alguém criou condições onde apenas compostos contendo níquel são liberados na pluma de gás. Isso não é ambíguo, não é interpretação, isso é evidência. E aí tem a cor.
O Hubble Space Telescope capturou imagens mostrando 3I Atlas é distintamente mais azul que o Sol, não só ligeiramente diferente em matiz, distintamente mais azul. O que causa um objeto ser mais azul que sua estrela? Em astronomia natural, você não vê isso. Um cometa reflete luz solar, tem sua própria cor baseada em composição, mas não deveria ser mais azul que o Sol em si, a menos que tenha um processo de energia ativa ocorrendo, a menos que tenha uma fonte de luz, a menos que tenha algo emitindo energia no espectro azul, a menos que esse objeto tenha seu próprio sistema de potência. Cientistas propuseram uma explicação. Talvez seja o gás de cianeto. Cianeto pode absorver certos comprimentos de onda e refletir outros, mas cianeto tornaria algo mais avermelhado, não azul. Compostos de cianeto se deslocam para o espectro vermelho. Então, o que está causando isso ficar azul? O que está acontecendo na superfície desse objeto que está causando ele brilhar mais azul que a estrela que está se aproximando? O modelo padrão de física cometária não tem resposta para essa pergunta. O modelo falha. A explicação convencional é insuficiente. Aí tem a dominância de dióxido de carbono. Os dados do James Webb são inequívocos. 3I Atlas tem uma atmosfera rica em CO2 com gelo de água mínimo. Isso é o oposto de todo cometa do sistema solar já observado. Por que um objeto interestelar natural teria uma composição completamente diferente de objetos formados no nosso sistema solar? Bem, talvez porque não foi formado como objetos no nosso sistema solar. Talvez foi engenheirado. Talvez a atmosfera foi selecionada para uma função específica. Uma atmosfera rica em CO2 faria sentido para uma espaçonave projetada para operar em ambientes variados. CO2 é relativamente estável. CO2 pode ser usado em vários sistemas técnicos. Gelo de água, que é o que cometas do sistema solar têm, seria problemático para tecnologia avançada. Água causa corrosão. Água danifica eletrônicos. Água congela e expande. Um cometa natural não teria essas considerações, mas uma espaçonave teria. Uma sonda teria. Tecnologia absolutamente teria essas considerações. E, finalmente, tem a aceleração não gravitacional. Os dados de mecânica orbital mostram 3I Atlas está se movendo de formas que apenas gravidade não consegue explicar. Observadores independentes confirmaram mudanças de velocidade anômalas. Múltiplos observatórios verificaram esse dado. Como você explica mudanças de velocidade em um objeto viajando através do vácuo, longe de fontes gravitacionais significantes, a menos que esse objeto tenha propulsão? Você não consegue, a menos que o objeto seja propulsado. Todo pedaço de evidência, a química, a cor, a composição atmosférica, a mecânica orbital, tudo aponta para a mesma conclusão. Esse objeto está se comportando como tecnologia, não como natureza. Você pode estar pensando, se essa evidência é tão clara, por que a NASA não está gritando isso dos telhados? Por que cada rede de notícias não está cobrindo? Por que o silêncio? E essa é a pergunta certa de fazer. Essa é a pergunta que leva à verdade. Considere o que a gente sabe. NASA ativou a International Asteroid Warning Network quietinho, sem anúncio público. Sistemas de defesa planetária foram quietinhos, colocados em alerta, sem coletiva de imprensa. A agência espacial fez mínimas declarações públicas sobre 3I Atlas, apesar de sua natureza extraordinária. Por quê? Porque se NASA anunciasse, acreditamos que uma espaçonave alienígena está se aproximando da Terra, o que aconteceria? Pensa nisso. Mercados globais colapsariam, governos enfrentariam questões existenciais, instituições religiosas enfrentariam crises teológicas. O fundamento inteiro da civilização humana, a suposição que estamos sozinhos, desmoronaria instantaneamente, e o público, pânico, caos, disrupção social completa. De uma perspectiva governamental, a coisa responsável de fazer, da visão deles, é reunir mais dados antes de fazer qualquer anúncio público, é monitorar a situação, é desenvolver planos de contingência, é preparar civilização gradualmente para a revelação, em vez de causar catástrofe imediata. Isso não é teoria da conspiração, isso é governança prática. Isso é o que qualquer governo racional faria, e também é exatamente o que os governos estão fazendo. Observação silenciosa, pesquisa quietinha, sem declarações públicas até os dados serem conclusivos. Mas aqui está o que perturba. A ciência já é conclusiva, a evidência já está lá.
Múltiplos observatórios independentes confirmaram as anomalias. Pesquisa revisada por pares foi publicada. Os dados estão disponíveis para qualquer um examinar, e mesmo assim, comunicação pública permanece mínima. Por quê? Porque as autoridades sabem que uma vez essa informação entra na consciência pública mainstream, não tem controle, não tem colocando de volta na caixa. O paradigma inteiro muda, permanentemente, irrevogavelmente. Então, estão escolhendo uma estratégia diferente, deixar a informação vazar lentamente, deixar os papers acadêmicos serem publicados, deixar cientistas credíveis como Avi Loeb fazer declarações para a mídia mainstream, plantar as sementes, preparar gradualmente a população. E quando a grande revelação chegar, quando 3i Atlas executar alguma manobra definitiva que prova sua natureza artificial, não vai ser um choque. Vai ser confirmação de informação que já está circulando. Essa é comunicação estratégica. Essa é como autoridades administram informação que muda paradigma. E estamos vivendo isso agora. Isso está acontecendo em tempo real. Você está experimentando a primeira fase do entendimento da humanidade, que não estamos sozinhos no universo. Você está parte da onda inicial de pessoas que está levando isso a sério. Em 5 anos, 10 anos, isso vai ser conhecimento comum. Mas agora, em outubro de 2025, você está na borda do corte de uma das maiores revelações na história humana. Então, para onde isso vai? O que a gente consegue esperar nas próximas semanas e meses, enquanto essa situação se desenvolve? Passo 1. Emergência da oclusão solar. By meados de novembro de 2025, 3i Atlas terá passado o periélio e começará a emergir de trás do brilho solar. Naquele ponto, telescópios em todo o mundo conseguirão observar diretamente de novo. E esse é quando os dados reais vão chegar. Esse é quando vamos ver se o objeto mudou trajetória, desacelerou, deployou objetos secundários, exibiu qualquer mudança em composição atmosférica, modificou sua rotação, qualquer outra evidência de propulsão ou intervenção tecnológica. No momento que dado é liberado, a comunidade astronômica vai enfrentar uma escolha: reconhecer as implicações ou continuar obfuscando. A maioria dos cientistas provavelmente vai se inclinar para o reconhecimento cauteloso enquanto demanda mais dado. Alguns vão negar tudo, uns poucos vão publicamente reconhecer a possibilidade de tecnologia extraterrestre. Passo 2. Possibilidades de deployment de sonda. Se 3i Atlas é uma sonda artificial, a questão fica: o que quer? Qual é seu propósito? De acordo com cálculos de Loeb, o objeto tem capacidade de propulsão suficiente para deployar sondas menores em direção a planetas de interesse. Se pensarmos estrategicamente quais planetas uma sonda extraterrestre priorizaria: Terra, obviamente. Temos uma civilização tecnológica, estamos emitindo sinais de rádio, estamos modificando a química do nosso planeta. Somos visíveis, somos interessantes, mas também Marte, Vênus, luas dos gigantes gasosos, em qualquer lugar que mostre sinais de habitabilidade ou potencial tecnológico. Se deployment ocorre, essas sondas provavelmente chegariam semanas ou meses depois do periélio solar de 3i Atlas. Seriam muito menores, muito mais difíceis de detectar, mas cuidadosamente desenhadas para conduzir missões de reconhecimento. Sondas extraterrestres já poderiam estar no nosso sistema solar? Poderia já ter plataformas de observação alienígenas orbitando Terra ou posicionadas em locações estratégicas? Não sabemos, mas é possível. Passo 3. Vindicação científica. Em 12 a 24 meses de evidência conclusiva que 3i Atlas é tecnologia artificial, o paradigma científico vai mudar permanentemente. Financiamento vai fluir para a pesquisa SETI. Novos observatórios vão ser construídos especificamente para detectar tecnologia extraterrestre. Universidades vão estabelecer departamentos dedicados à xenoastronomia e estudos exocivilização. A trajetória inteira da civilização humana muda. Passo 4. Divulgação governamental. Uma vez a comunidade científica reconheceu a evidência, governos não vão ter escolha a não ser seguir. Reconhecimento público. Declarações formais. Respostas internacionais coordenadas. A ONU provavelmente vai estabelecer algum tipo de comitê para protocolos de contato extraterrestre. P.